MC News, né, trouxe agora há pouco aqui a notícia de que Zuckerberg anunciou o fechamento de 5 postos de trabalho não preenchidos pelo Grupo Meta, além também do anúncio da demissão de 10 mil funcionários do Grupo Meta. Meta que demitiu em novembro 11 mil funcionários. Deixa eu repercutir mais essa notícia aqui com o Alex, que está comigo. Alex, se não está fácil nem para o Grupo Meta, que dirá para pobres mortais, né? Mas como que você enxerga essa notícia? Já a gente tem falado bastante do impacto que as empresas de tecnologia já têm sofrido desde o aumento de juros por lá, mas a gente, especificamente esse caso do Silicon Valley Banking, que é ali do Vale do Silício, um banco tão importante de fomento ali, principalmente as startups de tecnologia, a gente vai vendo ali que o setor de tecnologia está sendo ali bastante afetado, né, com tantas notícias dessa magnitude, né? Paulo, eu vejo o movimento como reestruturação, né? O Ricardo disse muito bem, né? Acho que o cenário de juros mais baixos lá atrás, as companhias fizeram, né, alguns exageros, né? Então, por exemplo, né, as companhias contratando em massa, né? Então, para projetos que não tinham uma taxa de retorno, nem sequer olhava a taxa de retorno, né? Eu acho que o próprio metaverso é um grande exemplo disso. E agora com outros braços, né? Assim como a Alexa também, né? Da Amazon, por exemplo, né? Também demitindo pessoas dessa área. Mas acho que o Zuckerberg já, né, como você disse muito bem, Paula, né, já demitiram mais de 11 mil pessoas em novembro, agora anunciando mais 10 mil funcionários, lembrando que a gente não está falando de crise, né, pessoal, né, ou seja, da crise do Meta, tem que deixar bem claro isso, a companhia não vai quebrar, nada nesse sentido, mas é um ajuste, né, de velas aqui, né, ou seja, se o vento está soprando para juros mais altos, consequentemente ele quer ter um headcount, né, mais baixo, né, de uma força de salários, uma pressão de salários menor sobre o resultado, e isso até o mercado reagindo positivamente, né, as ações do Meta subindo mais de 3%, por quê? Né, porque o mercado gosta, né, de uma sinalização, né, que uma empresa de tecnologia faça mais por menos, ou seja, que tenha uma estrutura de custo menor, né, se é uma companhia que é demandante de capital, tanto por P&D, tanto por força de trabalho, né, que a gente sabe que essa força de trabalho é muito competitiva, né, em termos de tecnologia. Então, diminuindo essa força de trabalho, consequentemente, está falando de uma empresa mais enxuta, né, e claramente mais racional para um mercado que deve vir à frente, aí, como o próprio Ricardo disse, né, novamente, né, ou seja, o impacto nos juros vis-à-vis a economia real que vai chegar e a companhia precisa estar preparada. Não só ela, mas várias companhias fazendo demissões aí justamente para enfrentar esses cenários, né, de um macro nos Estados Unidos mais adverso, porque a taxa de juros parece que vai subir ainda mais por lá, né? A fase do easy money foi embora, né, Alex? Exatamente. Muitas empresas ali que abusaram bastante, inclusive. E Softland também, né? Também. E aí um ponto até que me traz aqui uma questão, né? A gente viu aí, principalmente essa questão do Vale do Silício, né? Vale do Silício, tão polo importante nos Estados Unidos em relação à tecnologia, a criação, né, de novas tecnologias importantes, até a gente não pode descartar. Todas essas empresas, a maior parte nasceu ali, né, no berço do Vale do Silício, em São José, Palo Alto, tanto o Grupo Meta, né, o Facebook, Google, enfim, várias empresas de tecnologia nasceram ali. Durante muito tempo tiveram investidores, venture capital, grupos ali bancando para trazer, né, viabilidade para desenvolvimento. Algumas boas, algumas engavetadas, ruins, mas acabaram saindo coisas boas dessas empresas também, né, que são tecnologias que a gente utiliza muito. Sim. E a pergunta que fica, né, diante desse cenário também tão desafiador para elas tomarem empréstimos, principalmente agora com essa questão do Silicon, né, do banco também aí que quebrou, que tem dinheiro ali de muitas paradas ali dentro e também com taxas muito altas para tomar investimentos. Ou seja, pode ser que a gente tenha até uma pausa ou um intervalo ali para que essas empresas ou novas empresas surjam trazendo aí disrupção no meio, né, da tecnologia também, né? Paula, isso é questão de P&D, as companhias vão continuar investindo naquilo que dá mais retorno. Então, por exemplo, o próprio iPhone, ele não vai deixar de ser lançado, mas produtos ali que seriam subjacentes ao iPhone ou que seriam talvez algo incremental ao projeto, vai ser paralisado, né, vai deixar na gaveta, ou vai ter uma equipe menor de força de trabalho para isso, né? Então, ou seja, eu acho que o mercado está sendo mais racional olhando para a taxa interna de retorno, né? Qual produto que vai dar mais retorno, que é mais perene, que tem mais demanda, né? Ou seja,
ou talvez tenha uma demanda menos elástica, ou seja, mais inelástica, ou seja, dependente da economia, né, os consumidores vão continuar consumindo esse produto. Então o iPhone acho que é um grande produto aí que a gente pode dar como exemplo aqui, mas qualquer outro tipo de produto. Inclusive, a gente estava até comentando aqui, né, Paulo, durante o break, em relação da inteligência artificial, né, o próprio Google, né, investindo para competir com o ChatGPT, é a mesma coisa. Né, com essa taxa de juros muito alta, porque vão questionar isso, né? Por que o Google vai investir em inteligência artificial se, né, essas taxas de juros estão muito altas? Porque ele enxergou uma janela muito grande de oportunidade. E o Google, como um grande braço de tecnologia, grande parte já faz in-house, né? Já faz dentro de casa. Por que não desenvolver ainda mais esse braço de inteligência artificial que ele já tem, mas direcionar para atacar o ChatGPT para não ficar atrás, né, por muito tempo? Então acho que isso faz sentido, né? Já começa a ter um certo tipo de racionalidade por aqui, até porque o ChatGPT ele já monetiza isso, né? Então isso pode ser uma fonte de receita também. Então, ou seja, a companhia ela já vem olhando essas formas, essa unidade de trabalho, nessas forças, né? Essas medidas aí que as companhias vêm sendo planejadas, vêm sendo feitas atuais de acordo com o planejamento estratégico, justamente para evitar esses erros que foram feitos no passado, como, por exemplo, o próprio metaverso. Não estou dizendo que o metaverso é um projeto ruim, Paulo, mas foi um projeto que teve um projeto ali que teve um dispêndio de capital muito alto por um curto espaço de tempo, porque o juros era muito baixo. Visto que a maré subiu, né, os juros subiram muito rápido, eles tiveram que desfazer dos projetos, ou até mesmo colocar na gaveta ou deixar de uma forma um pouco mais vagarosa, né, esse projeto. Então, acho que isso serve muito bem do que foi feito no passado, como você falou muito bem. Muitas coisas que a gente utiliza hoje, né, que foram feitas aí durante a pandemia, principalmente em relação ao trabalho remoto, ainda vai continuar, vai ser feito, é muito crucial, mas olhando, né, acho que tudo que vai ser incremental, algo que taxa interna de retorno não seja tão previsível ou que não seja tão forte assim em relação ao cenário de juros atual, como ele estava falando em relação ao bancos, né? O próprio Ricardo falando, ou seja, basicamente é muito simples o pensamento aqui, é o custo de captação e o custo que eu vou emprestar. Olhando no cenário de uma companhia, né, como a própria Apple, como o Google, é basicamente isso, ou seja, qual que é o custo que eu vou tomar do dinheiro, qual que é o custo que eu vou conseguir repassar de inflação. Né? O iPhone é um grande exemplo, ele sempre conseguiu repassar a inflação, né? Porque é um produto único, um produto desejado, né? Tem um brand muito forte, então acho que esse é o que a gente deve ver nas empresas de tecnologia, Paulo.